Pessoal, eu vim contar um pouco aqui da minha história. E a minha história se confunde com a história do método das boquinhas, porque eu sou a Renata Giardini, a autora desse método. Então as pessoas me perguntam como que surgiu, o que é isso de método das boquinhas? Então eu vou contar para vocês um pouquinho. Há muito tempo atrás, eu morei na França. Eu já era fonoaudióloga e eu fui lá para ter mais experiências dentro da minha profissão. E chegando na França, eu tive a grata oportunidade de ser mãe de dois filhos. E nasceram muito próximos um do outro. E, pasmem vocês, os meus dois filhos nasceram com alterações que prejudicavam a aprendizagem deles. E que eu vou fazer com um filho que tem alterações? Porque enquanto fonoaudiólogo é muito fácil, né? Mandar e dar orientações para um pai fazer com o filho dele ou para o professor fazer com o aluno dele. Mas a hora que a coisa está na sua casa, aí começa a complicar, né? Então, eu comecei a pensar como fazer um desenvolvimento neuropsicomotor ter todo o seu crescimento desde o início. E eu comecei a entender que a coisa mais importante que um indivíduo tem quando nasce e quando se desenvolve precocemente é a boca. Sabe por quê? Porque essa boca faz o indivíduo respirar. Essa boca faz o indivíduo se alimentar, mamar. E esta mesma boca vai fazer ele se alimentar. Então, por que não essa boca também pode ser a solução para fazer uma ponte entre a leitura? Porque eu leio falando os sons que as letras fazem, e quando eu escrevo eu faço a mesma coisa. Então foi isso que eu comecei a pensar. Sabe por quê? Porque eu passei por muitos conflitos que eu acho que você também passa. Porque quando eu me deparei com dois filhos que dependiam de mim para se desenvolver e os dois tinham alterações, eu fiquei com raiva, eu me senti culpada, eu fui achar culpados, eu neguei, eu tentei desistir. E tudo isso eu tenho certeza que você também passa na sua vida. Quando você tem alunos que não aprendem, quando você tem pacientes difíceis que não evoluem, e até quando você tem filhos na situação como eu. Por exemplo, a dislexia, um dos meus filhos é disléxico. Como lidar com isso? E foi aí que eu falei, desistir? Não, isso não me pertence. Então, eu tenho que pensar, se Deus me deu esta grande oportunidade, eu tenho que entender que é porque eu tenho competências para lidar com ela. E você já pensou nisso? Será que você também não tem competência para lidar com os seus alunos difíceis, os seus pacientes, seus filhos? E foi aí que a coisa mudou. Foi aí que eu comecei a pesquisar tudo que existia disso que eu falei da conexão dessa boca. E foi aí que o método das boquinhas surgiu na minha vida. De uma maneira bastante preliminar, eu comecei a botar em prática com os meus filhos. E não é que deu certo? Deu tão certo que as escolas pelas quais eles passaram, ninguém acreditava que eles podiam ter problemas, porque eles eram até melhores que as outras crianças neurotípicas. E é nisso que faz a diferença, quando a gente acredita naquilo que a gente propõe. Quando eu voltei para o Brasil, os meus outros cobaias eram os meus pacientes e tinham os seus educadores que falavam, Renata, o que você está fazendo com esses meninos? Porque eles aprendem com muita facilidade. Eu falei, quer aprender? Eu ensino para você, professor. Sabe por quê? Porque quando a gente faz parceiros, a gente faz o conhecimento andar, faz o conhecimento crescer. E é esse o meu objetivo, é fazer com que mais pessoas aprendam o método das boquinhas.
E foi por causa desse professor que quis aprender que plantou na minha cabeça a ideia de que Boquinhas não é só para criança que tem dificuldade, para criança que tem problema para aprender, é para quaisquer crianças. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma boca e todo mundo usa essa boca para aprender a ler e escrever. Então foi daí que eu comecei a escrever livros. Hoje a gente já tem mais de 30 livros escritos. Foi aí que Boquinhas começou a ter jogos, aplicativos, cursos. Eu tenho mais de 30 cursos de Boquinhas. E ó, não sou eu sozinha, viu, gente? Eu comecei a formar multiplicadores. Por quê? Porque esses multiplicadores autorizados, certificados, me representam. Porque Boquinhas é marca registrada. E esses multiplicadores levam Boquinhas no Brasil inteirinho. Até chegar onde? Até chegar a você. Eu tenho certeza que se você gosta dessa minha história, vem conhecer um pouquinho mais, vem saber mais sobre o método das Boquinhas. Porque assim como eu dei a virada na minha vida, você pode também dar na sua. Vem conhecer os nossos produtos, os nossos cursos e eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida da educação brasileira e do mundo afora. Eu tenho muito agradecimento por poder falar isso para você e eu tenho certeza que você vai se orgulhar da sua história. Conta ela para mim que eu vou adorar. Muito obrigada!